Boa noite, queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Nós sabemos que o nosso Deus, ele continua agindo de forma poderosa, graciosa nas nossas vidas, apesar de todas as coisas ainda parecerem do mesmo jeito, sem nenhuma expectativa de volta à normalidade, mas dentro dos planos do Senhor continua absolutamente tudo normal, porque é Ele que rege todas as coisas. Tudo está nas mãos dele, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo e das nossas vidas. Que essa seja uma verdade compreendida por cada um de vocês, e nós vamos dar aqui início, continuidade aos nossos estudos de quarta-feira, e eu espero que, mais uma vez, seja um conteúdo proveitoso para a sua vida e possa trazer a cada um de vocês ânimo para continuarem a colocar em prática esses ensinamentos quanto à nossa conduta, quanto à nossa postura correta, vivendo de forma digna do nosso chamado, da nossa vocação. Feche seus olhos, vamos iniciar aqui os nossos estudos, orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Feche seus olhos. Deus bendito, bondoso e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nada nos tem faltado, somos supridos em absolutamente tudo. Nós clamamos ao Senhor que continue a nos fortalecer nas nossas convicções acerca de quem Tu és, de que o Senhor é o Deus soberano sobre toda e qualquer situação, nada foge do Seu controle, e nós clamamos ao Senhor para que continue a trazer luz para aqueles, ó Deus, que precisam olhar para Ti, e que hajam conversões, e que hajam aproximações do Senhor, que possam buscar em Ti toda resposta necessária para que possam enfrentar as lutas, as adversidades de suas vidas, não somente no que diz respeito ao tempo presente, mas também quanto ao tempo futuro, porque sabemos que isso é uma pequena parte do que ainda está por vir futuramente. Então, fortalece o Teu povo, traga luz para eles, para cada um de nós, para que possamos nos preparar cada vez mais e melhor para servirmos ao Senhor enquanto o Senhor não vem. Que todos estejamos prontos para a Tua vinda. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, damos, portanto, continuidade ao nosso estudo, a conduta cristã, tendo por base o texto de Efésios capítulo 4, versos de 7 a 11. Nós queremos trabalhar com os irmãos este texto, a exposição deste texto, primeiramente chamando aí a atenção dos irmãos para a leitura. Hoje nós vamos trabalhar especificamente esse tema, começando dentro dos versos de 7 a 11, trabalharmos os dons da unidade. Então nós estamos trabalhando este tema, falando um pouco já há algum tempo sobre a importância da unidade, essa preservação, essa conservação da unidade do Espírito por meio do vínculo da paz, e agora nos versos de 7 a 11 nós vamos ver a continuidade desse tema, procurando saber como que o Espírito Santo de Deus capacita a igreja para que esta unidade, a preservação desta unidade seja então alcançada. E nós vamos proceder à leitura. Eu peço para que você possa abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar também aqui no slide. Verso 7, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens.
O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos como informação introdutória algumas coisas importantes que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Tá bom? Então nós vemos aqui, Paulo, depois de nos mostrar que o cristão deve agir de forma compatível, né, ou de acordo com a sua fé, né, que a fé que abraçou, e que esta nova vida envolve altruísmo e humildade em relação aos outros. Nós vimos também o amor que é necessário também, né? A manifestação desse amor uns para com os outros, vivendo em dignidade de tal forma que preserve a unidade que o Espírito Santo promove por meio do vínculo da paz. Ele começa o verso 7 destacando que em meio à diversidade nela presente, ele a edifica através de pessoas dotadas de dons espirituais. Nós vamos, portanto, entrar, não é, trabalhando alguns detalhes aqui sobre os dons, como que o Espírito Santo capacita a igreja, faz com que a igreja tenha condições de crescer, de se desenvolver espiritualmente, trazendo essa compreensão a cada um, né, dos salvos acerca da sua responsabilidade, do seu papel na promoção da edificação da igreja e da glória de Deus. Então, nós trabalhamos, né, alguns pontos importantes aqui, entendendo esta linha de raciocínio do apóstolo Paulo, voltando completamente ali a sua atenção, né, ao falar com a igreja, para que possam cada crente compreender o seu chamado, aspectos importantes disso, as responsabilidades que estão inseridas dentro desse chamado, a conduta que é exigida de cada um deles, para que aí então esta unidade que foi estabelecida pelo Espírito Santo, ela possa ser preservada por meio do vínculo da paz. Traz essa responsabilidade a cada um deles, nessa compreensão do chamado, na compreensão das suas responsabilidades, para que a igreja de nada sinta falta, que a igreja possa crescer, que a igreja possa viver, né, a sua vida, digamos assim, de forma saudável. Que a igreja cresça saudavelmente nos seus relacionamentos aqui dentro, uns com os outros, entre os crentes, entre os irmãos em Cristo, e no que diz respeito também ao seu testemunho fora da igreja. A promoção da glória de Deus se torna a base para o exercício deste ministério que cabe a cada um de nós, no que diz respeito à propagação do Evangelho da graça de Deus. Então, nós temos, de forma introdutória, começando o nosso estudo, essas informações. Acompanhe comigo aqui a sequência, então, dos slides. Nós vamos começar a trabalhar, queridos, no verso 7 ainda, algumas coisas importantes relacionadas a esta graça que foi compartilhada com os crentes. Então, o verso 7, ele tem por objetivo central fazer algumas afirmações importantes. Primeiro, a igreja precisa se beneficiar da sua diversidade. Então, o primeiro ponto de destaque que precisamos fazer aqui é dentro dessa compreensão que cada um de nós precisamos ter acerca dos benefícios que são concedidos à igreja por Deus. Então, no meio da diversidade, dessas diferenças que existem entre cada membro, cada parte do corpo, não é, de Cristo, nós precisamos ter uma compreensão
de que tudo isso que foi concedido por Deus é para o nosso benefício. E, às vezes é difícil entendermos isso, porque no meio da diversidade, não é, na nossa expectativa que nós muitas vezes temos de que os outros sejam iguais a nós não vemos muitos benefícios quando nós vemos que as nossas diferenças, elas mais nos separam do que nos unem. Aquilo que nos une é menor do que aquilo que nos separa. Então, a separação, ela é algo natural. Este vínculo, não é, da paz, às vezes não é possível, parece não ser possível para algumas pessoas, porque elas entendem essas diferenças como diferenças que não podem ser contornadas. Elas não entendem que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, a nossa unidade em Cristo, ela é maior do que as nossas diferenças. Então, como corpo de Cristo, nós vamos compreender ao longo do nosso estudo, as nossas diferenças, elas são importantes, essa diversidade de dons, né? Nós estamos trabalhando essa diversidade de dons, claro, dentro da nossa personalidade, nosso jeitão de ser, nós sabemos que todas essas diferenças, elas são importantes dentro do corpo de Cristo. A figura que nós temos é de um casal, né, que Deus uniu pessoas diferentes que se complementam. Nós vamos dar um pouco mais à frente mais algumas noções em relação a esse ponto, tá bom? Então, o Senhor tem, então, capacitado a igreja, né? Cada crente graciosamente capacitado para servir, visto que a igreja recebeu indivíduos com dons para desenvolver, né? Aperfeiçoar os santos rumo à maturidade espiritual em seu serviço, sua união, sua estabilidade espiritual e seu crescimento. Esses são os objetivos que nós precisamos, portanto, cumprir, compreendendo, né, esta graça que nos foi concedida, que Deus compartilhou com cada um de nós, para que nós pudéssemos contribuir eficazmente para o crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. Dando sequência, ainda dentro do verso 7, segundo Paulo, há, portanto, uma medida de graça para que cada crente cumpra esse papel fundamental no corpo. Isso aqui é importante nós entendemos, que essa graça ela foi concedida a cada um. Uma medida dessa graça ele concedeu a toda a igreja, a todo o povo. Não é? Ninguém que possa dizer que faz parte deste corpo que não tenha sido, então, agraciado com essa ação de Deus para o benefício do corpo de Cristo. Okay? Então, todos temos um pouco dessa graça, mas não temos tudo. Então, às vezes podem ter pessoas achando que possuem todos os dons. E isso não é possível. Então, dentro do corpo de Cristo, todos os crentes foram agraciados com pelo menos um dom. Então, todos têm condições de contribuir eficazmente para a edificação do corpo, a edificação da igreja, tá bom? Mas não tem todos os dons. A obra de Cristo uniu pessoas diferentes, com funções e ideias diferentes, para que o corpo seja completo. Então, essa diversidade, ela é fundamental no que diz respeito ao objetivo final, né? Que é para que o corpo de nada tenha falta, para que ele seja completo, para que a obra seja cumprida, né? Sem que absolutamente nada se tenha falta. A ideia central deste compartilhar da graça é para que haja cooperação. Isso aqui é uma palavra importante. É operar junto. Cada crente diferente que com um dom diferente, ele contribui, tem esse papel fundamental, importante para
operar conjuntamente uns com os outros para o cumprimento do objetivo central da igreja, né? Um objetivo comum, o qual envolve a edificação do corpo, né, da igreja e a promoção da glória de Deus. Então nós temos basicamente esses dois objetivos que diz respeito à igreja e o que diz respeito à pessoa de Deus. O nosso objetivo central das nossas vidas é glorificar a Deus com absolutamente tudo aquilo que a gente faz. 1 Coríntios 10, 31 diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer isso para a glória de Deus. Esse é o objetivo central da vida do crente. E também o Senhor nos deu a responsabilidade, que é por meio desses dons, dessas capacitações que Deus nos concedeu, promovermos a edificação do corpo de Cristo, fazer com que o corpo de Cristo ele seja pleno nesse sentido, não é que de nada se tenha falta, que a igreja possa cumprir o seu objetivo central, glorificar a Deus. Como? No exercício dos seus dons, naturais dos seus dons, no nosso serviço prestado uns aos outros, aqui na igreja, fora da igreja, em uma vida de testemunho. Então nós temos de Deus essa graça, este favor especial de Deus, para que possamos então cumprir o nosso papel no que diz respeito à igreja local, no que diz respeito à promoção da glória de Deus. Algo importante que eu coloco aqui, que eu destaco, que é uma avaliação que precisamos fazer, tá bom? Então, você aí, onde quer que você esteja, que você possa fazer algumas avaliações pessoais. Quem não cuida pela própria edificação, né, e por edificação aqui, entenda-se, viver de maneira digna do seu chamado, né, não pode cooperar eficazmente para a edificação do corpo. Então, se queremos cumprir o objetivo final, que é glorificar a Deus e promover a edificação do corpo, nós precisamos saber como que anda a nossa edificação, a edificação do nosso templo, do templo que somos nós. Então, quem não está cuidando para a edificação deste corpo, do nosso corpo, não pode contribuir de forma eficaz para a edificação do corpo de Cristo. Então, porque nós fazemos parte desse corpo, nós somos uma parte. O apóstolo Paulo traz, na figura deste corpo, um é mão, o outro é pé, um é dedo, o outro é o cotovelo. Então, todos nós fazemos parte deste corpo. E cada corpo tem a sua responsabilidade. Então, sendo Cristo cabeça e nós parte deste corpo, precisamos zelar por este corpo, no que diz respeito ao cuidado individual e para a preservação do corpo como um todo. Se há um dedo, uma unha encravada, se eu não cuidar, se o corpo não cuida dessa unha, ela vai acabar apodrecendo, vai causar algum tipo de infecção e acabar causando dor ao corpo. Prejuízo, algum tipo de prejuízo, e pode até acabar sendo ali retirada deste corpo. Então, eu tenho uma responsabilidade de autopreservação no que diz respeito à minha santificação, à edificação da minha vida, do meu relacionamento, vivendo de maneira digna do meu chamado, para que o corpo se torne um corpo saudável. Tá bom? Essa é a ideia. Então, zelar por si próprio, ou seja, por sua própria espiritualidade, é cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Então, como é que eu coopero também? Não é só agindo, trabalhando na obra do Senhor, sendo uma pessoa extremamente dedicada na obra, com o meu esforço físico, com os meus talentos, com a minha capacidade. Mas é saber se no exercício do meu serviço, do serviço que é prestado a Deus na igreja local, eu tenho cuidado do meu espírito. Se o meu relacionamento com Deus e com os meus irmãos pode ser enquadrado como um relacionamento saudável.
se eu de fato estou unido a este corpo em espírito, se eu tenho contribuído eficazmente para que o corpo seja um corpo saudável, não apenas no exercício do meu serviço, né, no trabalho que eu faço para a igreja, mas é como eu zelo e preservo a minha vida espiritual. Porque todo serviço que é prestado à igreja e prestado a Deus é fruto de uma comunhão com Cristo, de uma comunhão com Deus. Então, se eu estou bem com Deus, o meu serviço será, consequentemente, um serviço agradável e edificante. Ok? Vamos, então, dar sequência. Nós vamos trabalhar dentro deste texto um pouco acerca desta graça que foi concedida. E a pergunta que precisamos fazer é: que tipo de graça é essa que é destacada? Essa graça que foi compartilhada se trata do quê? Ela é para quem? Não é? Ela é para todos, indistintamente, ou é só para o povo de Deus? Então, essas são perguntas que são importantes para que nós possamos compreender aquilo que está sendo, então, dito pelo autor, pelo apóstolo Paulo. Então, segundo o contexto, tá bom? Precisamos trabalhar todos os versos anteriores, o próprio capítulo anterior, para entendermos o termo que é usado pelo apóstolo Paulo aqui no que diz respeito à graça compartilhada. Que graça é essa? A graça da qual Paulo está se referindo no verso 7 não se trata de um favor geral de Deus a qualquer pessoa. Então, esta é a primeira observação importante que precisamos fazer. Não é o que nós já tratamos já há algum tempo atrás sobre o conceito de graça comum e a graça especial. São dois tipos de graça. Diz respeito a um favor geral de Deus, que vem sobre crentes incrédulos, e o outro é um tipo especial que diz respeito a uma graça salvadora, que ela age de uma maneira diferente para com o salvo, né? Aquelas pessoas que Deus já separou de antemão para fazerem parte do seu povo, eles a quem Deus escolheu. Então, não se trata de um favor geral de Deus a qualquer pessoa, ela é uma graça. Esta não é uma graça comum partilhada tanto a crentes como a incrédulos. O apóstolo Paulo ele faz referência à graça salvadora de Deus, como nós temos no capítulo 2, verso 8. Pela graça nós somos salvos. Essa é a graça. Essa graça eficaz, que age, que transforma, que capacita, que esclarece o nosso entendimento, que nos traz a possibilidade de termos esse dom de revelação da ação de Deus, dessa parte espiritual de Deus, nessa compreensão deste agir de Deus na vida do crente, trazendo a ele uma compreensão correta acerca do seu chamado e da vida que é, portanto, exigida dele. Então, se essa graça não age no crente, né, nessa pessoa, não há como ele compreender as verdades espirituais de Deus, porque elas são loucura. Exigir um padrão elevado de uma pessoa incrédula não é coerente. Não posso dizer, olha, seja santo para um incrédulo, porque ele não vai buscar santidade. Então, só posso dizer, seja santo para quem foi santificado, para quem participou desta graça, para quem recebeu deste favor específico de Deus. Então, o apóstolo Paulo faz referência a essa graça salvadora, a qual elegeu, salvou, né, santificou, regenerou o seu povo e o capacitou em Cristo para o exercício da sua vocação ministerial. Capítulo 4, verso 1, que diz respeito a entender que precisamos, portanto, viver de forma digna do nosso chamado. Então, esse esclarecimento, essa graça é uma graça
que traz esclarecimento, a compreensão da nossa responsabilidade, compreender a responsabilidade e também o privilégio que temos de termos sido escolhidos por Deus para sermos, então, aqueles que vão compartilhar com os outros desta mensagem de salvação. Então, somente o Espírito Santo de Deus faz isso com cada um de nós, nos trazendo luz a essas verdades espirituais, para que possamos compreender a responsabilidade que temos quanto à nossa conduta, individualmente falando, e com a nossa responsabilidade de contribuirmos, de cooperarmos conjuntamente para a edificação do corpo de Cristo e da glória de Deus. Continuando. Enquanto que a graça comum ela é derramada indistintamente sobre todos os homens, Mateus capítulo 5, 45, texto que nós já temos então conhecimento dele, né? Deus faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama sua chuva sobre justos e bons. Essa é a graça comum, tanto incrédulos como crentes recebem dela. Okay? Mas a graça especial, a graça salvadora, ela é concedida apenas aos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Capítulo 1, versos de 3 a 5. Quando Paulo se refere no verso 7 a cada um de nós, ele está englobando quem? Engloba todos aqueles que formam, como nós já vimos nos versos anteriores. Tá bom? Nós estamos usando o contexto para poder, então, fundamentar o nosso conceito aqui, certo? De que essa é uma graça especial, não é uma graça geral. Então, nós estamos tratando sobre um grupo de pessoas que foram agraciados por Deus por meio desta obra salvadora, desta graça especial para cumprir os propósitos, os desígnios de Deus, quanto ao testemunho, quanto a este compartilhar do Evangelho com outras pessoas. Okay? Então, quem ele engloba aqui? Todos que formam um só corpo, que foram batizados em um mesmo e único Espírito, que possuem um único Senhor, Deus e Pai, e que possuem uma única esperança e uma única fé. Então, são coisas que estão sendo comum a todos os crentes. Então, todos os crentes partilham disso, desta ação de Deus. Então, os versos de 4 a 6 são importantes para poder unir as pessoas. Não são placas que as unem, mas são verdades, são princípios, são valores do reino de Deus. Então, aqui nós temos somos um só corpo, fomos inseridos nesse um só corpo, batizados em um só batismo, não é? Um só Espírito, um só Deus e Pai, Senhor, Deus e Pai, uma única esperança, uma única fé. Então, independente se temos igrejas, denominações diferentes, mas há um fundamento que nos torna um em Cristo. Então, no céu não vão ter placas de igrejas, mas saber se eu e você fazemos parte dessa realidade, deste fundamento que encontramos nos versos de 4 a 6. Ok? Dando continuidade, e o que isso implica para cada um de nós? Graça concedida é responsabilidade cobrada. Então, se eu tenho compreensão de que eu fui agraciado, eu tenho uma responsabilidade a cumprir, um papel a cumprir. Então, é exigido alguma coisa de mim. Então, ou seja, o objetivo divino em conceder os dons é fazer com que hajam frutos que contribuam eficazmente para a edificação do corpo de Cristo. A pergunta é, o que eu tenho feito com isso, com essa compreensão? Se eu sei que eu faço parte, não tenho dúvida da minha conversão. Certo? Certo. Mas se tem, é preciso avaliar, né? Saber se de fato você teve um encontro com Cristo. Mas se teve um encontro com Cristo, foi regenerado, né? Nasceu de novo.
Então, você precisa compreender que há responsabilidades a serem, então, cumpridas na sua vida, no que diz respeito a fruto. Então, quais são os frutos na sua vida a partir desta graça concedida? Então, é preciso saber como que eu tenho contribuído eficazmente para a edificação da minha igreja, como que eu tenho colocado os meus dons a serviço do reino de Deus, beneficiando a igreja local. Né? Você trabalha eficazmente na igreja, né? É um membro ativo na igreja, colocando os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Então, são perguntas que nós precisamos fazer para que nós possamos saber de que lado nós estamos. Se fazemos parte dessa realidade, se de fato entendemos o nosso chamado ou não, ou se precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo, certo? Muito bem, o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui no verso 6 acerca de um tema importante para destacar a obra de Cristo. O nosso texto todo, até agora, só possui um fundamento nesta graça concedida, desde o verso 1, quando fala sobre a eleição de Deus, da obra de Cristo, do Espírito Santo de Deus, as bênçãos que recebemos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo isso só é possível pela pessoa de Cristo e pela obra de Cristo. Então, mais uma vez, agora o apóstolo Paulo vai destacar no verso 6 e no verso e no Salmo, fazendo uma referência, né? O apóstolo Paulo vai fazer aqui uma citação do Salmo 68, reconhecendo Cristo como nosso Rei capaz de nos abençoar. O foco central da nossa salvação, de toda a graça concedida, é através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então nós vamos conhecer. Na verdade não é o verso 6, é o verso de número 8, tá, queridos? Já coloquei ali atrás o verso 6, mas não é o 6, é o verso de número 8. Então acompanhe comigo a leitura, por favor. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, ele quem? Cristo, em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, esse texto do apóstolo Paulo, ele está fazendo uma citação do Salmo, usando as Escrituras para testificarem acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo como sendo este Rei poderoso, que por meio da sua vitória, da sua obra, não é? Ele concede graça, favor a cada um de nós para o cumprimento da nossa obra, da nossa responsabilidade, do exercício do nosso ministério, ok? Então vamos lá. Então ele diz assim: quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas. É importante, depois a gente vai destacar, mas só fazendo aqui uma observação, né, tendo esses dois versículos, um acima e o outro abaixo, aqui dá para a gente fazer essa comparação. No primeiro, falando que ele deu dons aos homens, né? Verso 8. E no Salmo 68, verso 18, na parte B, recebeste como dádivas, ele recebendo alguma coisa, né? Até mesmo rebeldes para estabeleceres morada. É interessante, depois a gente vai entender porque no verso 8 diz que ele concede dons, e no Salmo 68, 18, ele recebe alguma coisa, recebe homens como dádivas, né? Então a gente vai procurar saber direitinho o que isso quer dizer. Então vamos entender esta ilustração. Queridos, o apóstolo Paulo tem a figura aqui de um general, né? Que está em combate, um general que está envolvido num contexto de guerra, num contexto de batalha,
E nesse contexto de guerra e de batalha, ele é um general vitorioso, é um general triunfante. Então ele está rumo à sua cidade, no caso a Jerusalém, ele está para entrar na cidade, o povo todo está ali presente, ele entra por esta via principal da capital de Jerusalém, e ele traz consigo como era normal acontecer aqui dentro daquele contexto, os despojos, né? Tudo aquilo que fazia parte do povo, dos bens dos povos. Eles traziam, o rei vitorioso trazia esses despojos e trazia também os cativos, né? Os prisioneiros, para se tornarem ali os seus escravos, né? Então ele traz consigo o despojo, os cativos conquistados na guerra. O Salmo 68, olha só que interessante, retrata Deus desta maneira, né? Ou Cristo, no caso, né? Também. A linguagem de Paulo aqui, ela caminha nesta mesma direção, sendo Jesus sendo aqui apresentado como triunfante na batalha. Nosso Jesus Cristo, ele é vitorioso nas batalhas. A única diferença, olha só, que vamos encontrar, é que Deus aparece no Salmo 68 como recebendo homens como presentes. Aqui Paulo diz que Cristo concedeu dons ou presentes aos homens. Ele está recebendo homens, no outro ele está concedendo homens, né? Ou concedendo presentes. A relação ela é bem simples de se estabelecer aqui. Cristo concedeu homens como dons, porque os recebera antes como consequência da sua vitória na cruz e em sua ressurreição. Então, para que nós possamos entender aqui, nós temos aqueles quem o Pai concedeu. São aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo e foram concedidos pelo Pai ao Filho. Então, são essas as pessoas. Então, por meio da sua vitória, né, na cruz e na sua ressurreição, segundo Colossenses capítulo 2, verso 15, diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público. Então, aqui é essa figura de Cristo entrando na sua cidade, trazendo consigo os despojos e os cativos, né, os prisioneiros, triunfando sobre eles na cruz. O foco central é a obra de Cristo, é a pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Continuando, outro ponto de diferença entre os textos é que a vitória do general dava-lhe o direito de exigir presentes para si. Okay? Fazendo uma referência ao Salmo 68 dentro daquele contexto, tá bom? Então, ele entrava, ele recebia dos outros presentes pela sua vitória, né? E quando Paulo aplica o Salmo a Jesus como rei vitorioso, ele fala que Jesus não exigiu dons ou presentes para ele mesmo, pela sua vitória, né? Pelo contrário, ele repartiu os presentes com seu povo. Nesse caso, a igreja. Então, ele se tornou vitorioso, ele tomou os despojos, ele pegou esses cativos e ele concedeu tudo isso ao seu povo, à igreja. Não é? Os dons não são exatamente as capacitações, mas as pessoas que Deus levanta para trabalhar em prol da sua igreja. Ele venceu essas pessoas por meio da sua obra na cruz, transformou essas pessoas, regenerou essas pessoas foram transformadas e ele capacita essas pessoas para que essas pessoas possam ser um benefício para a sua igreja. Então, Jesus Cristo, ele concede esses dons, esses presentes, esses despojos à sua igreja para que ela possa ser, então, edificada. Ele não fica com esses bens para si. Ele, por meio da sua obra, ele municia a igreja, ele capacita a igreja, ele agraciou a igreja para que a igreja possa, então, ser edificada e promover a glória de Deus. Essa é a pessoa do nosso Cristo. Nos versos 9 e 10, Paulo procura destacar, portanto, a obra de Cristo em sua encarnação, na sua morte e na sua ressurreição, evidenciando assim a sua autoridade e o seu poder.
Então, o objetivo de Paulo é destacar a pessoa e a obra de Cristo. O que está em foco aqui? Aquilo que ele fez é suficiente para poder capacitar a igreja para que cada membro cumpra a sua responsabilidade para a edificação, para o fortalecimento da igreja e para a promoção da obra de Deus. Não precisa de mais nada. É suficiente a obra de Cristo. O verbo encher, no verso 10, tem o sentido de cumprir. Ou seja, faz referência ao término de uma obra. Completar algo, aquilo que é levado à sua plenitude. Então, aquilo que ele fez, por isso que na cruz nós temos a frase que ele fala, está consumado. Aquilo que foi consumado na cruz evidenciou não a sua derrota. Algumas pessoas que estavam ali presentes viam a figura de um líder fragilizado, vencido pela morte, vencido pela cruz. Mas a nossa visão que nós temos hoje, né, nós temos a figura de um rei vitorioso. Foi colocado no alto da sua cruz. Este é o rei dos judeus, mas é o nosso rei vitorioso. A morte não conseguiu vencê-lo. Então é isso que nós precisamos saber, que quando ele disse, está consumado, de fato ele terminou, ele cumpriu a sua obra para trazer vitória à sua igreja. A vitória de Cristo sobre a morte traz a igreja de Cristo, traz a igreja por meio do serviço daqueles que foram inseridos no corpo dele. Então, por meio da obra de Cristo, nós temos esta vitória, né? Conforme nós trabalhamos, nós capacitamos a igreja, para que a igreja se torne também vitoriosa no exercício do seu serviço, prestado uns aos outros, no que diz respeito à edificação mútua e no que diz respeito à promoção da glória de Deus. Pelo fato de ser uma graça divina concedida e não um fruto natural alcançado por mérito próprio, ok? Então, isso não temos dúvida nenhuma, né? Que o que nós alcançamos na igreja, no exercício do nosso ministério aqui na igreja, não é fruto nosso, não é pela nossa própria capacidade, pelos recursos que a igreja dispõe. Então, tudo isso é concedido pela graça divina. Cristo nos garante, mediante a sua vitória sobre a morte, todas as condições para que o objetivo que envolve a edificação da igreja seja alcançado. Queridos e amados irmãos, nós temos absolutamente tudo aquilo que nós precisamos, dispomos de tudo isso para que possamos viver uma vida abençoada aqui na igreja. O meu desafio para cada um de vocês é que haja, de fato, uma reavaliação de alguns conceitos que eu vejo como precisando serem revistos. Às vezes a visão que nós temos em relação à igreja não é uma visão assim muito correta, muito saudável. Não vem as pessoas que Deus concedeu à igreja, não vem elas como um benefício para si. Nós muitas vezes não agradecemos a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na igreja. Às vezes até eu mesmo, como pastor, às vezes eu já pensei assim, né, reclamando das pessoas, por que fulano de tal não sai, né, de repente poderia ajudar mais ainda. Não, é hora da gente mudar isso. As pessoas que Deus concedeu à igreja com seus dons e talentos são pessoas que precisam ser consideradas como presentes de Deus. Deus sabe quem deve estar aqui na igreja. E Ele vai concedendo pessoas, agregando pessoas, acrescentando essas pessoas à igreja com os seus dons, presenteando-nos com essas pessoas para que o objetivo que precisa ser cumprido da igreja e da igreja local
seja cumprido. Então, nós precisamos valorizar as pessoas que tem aqui. Então, nós temos aqui com as pessoas, com os membros que a igreja dispõe aqui, absolutamente tudo o que precisamos para podermos atingir o nosso objetivo. Temos todas, como nós vimos, né? Temos todas as condições espirituais para que o objetivo que envolve a edificação da igreja e a promoção da glória de Deus seja alcançada. Vamos valorizar um pouco mais isso. Vamos pedir para que o Senhor nos dê uma visão correta acerca da nossa igreja, acerca dos irmãos da nossa igreja, acerca do nosso chamado, para que nós possamos servir melhor uns aos outros. Então, a minha oração final é nesse sentido, para que você possa valorizar a sua igreja. Ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame a sua liderança, entenda a sua responsabilidade individual de contribuir pessoalmente pela sua própria edificação, pela edificação dos outros, né? Você contribuindo com a sua edificação na edificação do outro, para que possamos crescer saudavelmente, estarmos unidos uns aos outros, promovendo aí o crescimento do reino de Deus, o crescimento da nossa igreja, natural da nossa igreja e a promoção da glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ajuda-nos, ó Senhor, a cumprirmos esse objetivo, no que diz respeito à nossa edificação, a um relacionamento mais próximo, íntimo contigo, e também a uma consciência de responsabilidade para com a edificação do meu irmão, entendendo que o Senhor tem capacitado todos nós com dons, para que nós sejamos instrumentos de edificação um na vida do outro. E que assim, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a oração que nós fazemos por cada um dos nossos irmãos que estão aqui participando desse estudo, por aqueles que não estão participando também, por toda a nossa igreja e por todo o povo do Senhor, onde quer que estejam. Que o Senhor os abençoe. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira no nosso próximo estudo. Amém?